Olá, bem-vindos ao Saber Viver, um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longeviver satisfatório. Hoje estamos recebendo aqui no nosso canal o psicólogo Francisco Júnior, psicólogo clínico, com abordagem em terapia cognitiva comportamental e neuropsicólogo. Seja bem-vindo ao nosso programa Saber Viver, Francisco Júnior. E desde já agradecemos pela sua participação. Eu quem agradeço aqui, né, por poder compartilhar desse momento, esse momento tão importante e tão rico, que a gente vai falar sobre idosos, sobre envelhecimento, né, para um público que muitas vezes está marginalizado, né, fica à margem, carente de políticas públicas, carente de afetos e carente, muitas vezes, de orientação, De informações. de informação. E é por isso que você já está pela segunda vez. Nós gostamos dos seus ensinamentos. Muito bem. Então, para começar, vamos logo. Vamos falar hoje sobre aposentadoria. Um assunto bem recorrente, né? Que tem muitas histórias, e aí vai. Mas a aposentadoria como uma transição de fase de vida é um convite para uma nova existência, uma nova vida, Chico? Veja, a vida nos convida sempre, né? A cada momento, a cada fase, a cada etapa, a gente tem a oportunidade de pensar diferente, de fazer diferente e de querer fazer a diferença. Então, quando a gente pensa em aposentadoria, a gente já pensa no envelhecimento. A gente já pensa no Deve idoso, pensar. Deve né? pensar. A gente espera, na verdade, se aposentar, né? E aí isso tem sido um tabu, né? Algumas pessoas trabalham a vida toda, se dedicam a vida toda ao trabalho a ponto de confundir a sua identidade com o trabalho, né? E aí no momento da aposentadoria, essa pessoa ela sofre uma crise existencial. Quem sou eu? Né? A partir de agora, o que é que eu vou fazer? O que eu aprendi a fazer que não foi trabalhar? Essa é a grande questão. Então, o convite que a aposentadoria faz, né, não é um convite para uma nova vida, mas é um olhar para si. Eu sou muito mais do que aquela pessoa que só trabalhou. Mudar de estilo, um novo propósito, é revolucionar, como diz o outro. Né? Veja, nós precisamos causar revoluções sempre. Qual é o grande problema da aposentadoria? É que a gente só pensa na aposentadoria quando a gente está perto de se aposentar, né? A gente precisa ter um plano desenvolvido durante a nossa vida ali no trabalho, visando a aposentadoria. A aposentadoria é um marco, né? É um marco na nossa vida, mas também é um marco financeiro. Muitas pessoas, quando se aposentam, têm perdas financeiras exatamente numa etapa da vida que ela precisaria de mais recurso, né? E aí pesa. Como é que eu vou projetar, como é que eu vou planejar ganhando menos? Essa perda financeira faz, inclusive, com que pessoas que poderiam estar aposentadas permaneçam no mercado de trabalho para manter o padrão de vida. E aí essa permanência, muitas vezes, custa a saúde. E aí as coisas começam a entrelaçar. Então, a gente precisa pensar num plano de aposentadoria, numa aposentadoria que traga autonomia, independência e qualidade de vida. A gente vai linkando, né, de uma maneira muito errada, a aposentadoria à não serventia. Muitas vezes a gente diz, vou aposentar esse carro porque está velho. Vou aposentar a TV de lá de casa porque ela não serve mais. E a gente traz essa discussão para a nossa vida. Então, erroneamente, a gente pensa, eu vou me aposentar porque eu não estou servindo mais para viver. Na prática, a aposentadoria ela é uma pausa para aquela atividade laboral, né? Aquela atividade remunerada que você, né, teve ali durante muitos anos, daquele emprego. Não é uma pausa na vida. Você não vai deixar de viver porque se aposentou. Você vai viver novas coisas. Francisco, Chico, porque também é meu xará, eu vou ter essa intimidade, olha, eu vou ter essa intimidade. A gente vê muitas pessoas dizerem que quem não sabe se aposentar
ou seja, fazer o processo de aposentadoria que lhe traga benefícios, bem-estar, no novo ciclo de vida, não sabe envelhecer, não sabe ser um idoso com todas as garantias e satisfações que essa fase pode lhe trazer. Como é que você explica isso? Isso é verdade? Isso é mito? Na verdade, eu inverteria a frase. Veja, quem não sabe envelhecer não consegue se aposentar bem. Infelizmente, né, nem todas as pessoas conseguem envelhecer ou nem todas as pessoas conseguem se aposentar. Quer seja por uma questão econômica, porque você não contribuiu e nós temos regras, né, para a aposentadoria, né, quer seja por questões culturais. Então, antes de pensar na aposentadoria, a gente precisa pensar no processo do envelhecimento como um processo psicológico, social, biológico, econômico, que envolve todos esses aspectos, todos esses aspectos. E aí, dentro desse aspecto, a gente tem a aposentadoria. Mas como é que eu vou pensar numa aposentadoria se eu não aceito que eu envelheci ou se eu acho que eu não vou envelhecer? Então, é um processo que é contínuo. Se a gente pega hoje as fases do desenvolvimento humano, a expectativa de vida das pessoas, a fase da velhice, hoje é a fase que a gente vai passar mais tempo. Com certeza. No Não, entanto, desculpa aqui, porque a gente vai ter um diálogo de vez em quando. Quando você diz é a fase que a gente vai passar mais tempo. Eu tenho uma pergunta depois para fazer, porque alguns políticos, alguns gestores, alguns até educadores, comunicadores, ainda dizem que a infância é o futuro do país. E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vai, retorno. e aí vê, quando eu trago essa fala, e aí eu estou partindo do princípio de marcos biológicos, do desenvolvimento humano. Né? A gente pensa na velhice, ou a literatura traz a fase do envelhecimento a partir dos 40 anos, quando a gente começa com declínios. Declínios. Certo? Ou seja, se a gente tem uma expectativa de vida muito alta, você vai passar muito mais tempo depois dos 40 do que até os 40. E até os 40 você já teve a fase da infância, você já teve a adultez, né? E aí você chegou na velhice, você chegou no envelhecimento. Então, reconhecer esse marco, não de uma maneira pejorativa, que às vezes é isso que a gente faz, é isso que acontece, é importante. É importante saber que eu vou fazer as coisas, mas eu vou fazer diferente. O meu ritmo vai mudar. Eu preciso respeitar essa limitação e dentro desse novo contexto eu continuar autônomo e independente. Porque é isso que a gente busca, independente da fase. A gente precisa ter autonomia e independência. Então, se a pessoa não sabe envelhecer, ela não vai saber se aposentar porque ela não aceitou nem uma coisa nem outra. E nós temos isso. Nós temos pessoas que dizem, eu não vou me aposentar porque eu não envelheci. E aí é um erro, porque você começa a não respeitar os teus limites, não respeitar essa nova fase. Não é respeitar um limite para que isso seja incapacitor, não, mas é para que você possa fazer as coisas de uma maneira diferente. É aceitar que a gente fica um pouco mais lento, né? Isso é o esperado. O nosso raciocínio fluido, ele diminui. A nossa velocidade de processamento, ela diminui. Mas isso não nos incapacita. Mas a gente precisa entender e, a partir daí, desenvolver estratégias. Talvez a palavra-chave sejam estratégias. Quais são as estratégias que eu vou desenvolver a partir do momento que eu me aposentar? Estratégias de quê? De vida. Estratégias financeiras, né, que é um ponto que é muito importante. Estratégias para a minha saúde, para os meus afetos. Ora, a gente vive numa sociedade que ela é muito preconceituosa. E ao velho não é permitido quase nada, né? Porque se você conversa com uma pessoa idosa sobre sexo, é um motivo de escândalo, mas aquela pessoa tem desejos. Né? Ao velho, a pessoa idosa é dado ao lugar de praticamente um inválido ou um peso.
Né? Se você pega, muitas vezes, a cultura do nosso país, o pensamento de algumas pessoas é essa. E, no entanto, né, o que a gente precisa é o contrário. É entender que a pessoa envelhece com autonomia, com saúde, com independência financeira e vai tocar a vida dela com menos peso. Né? O peso econômico do trabalho, né? O peso econômico daquela atividade laboral. Você falou em estratégia. Estratégias no envelhecimento levam a um estilo de vida. A palavra certa é você criar um novo estilo de vida, mesmo aquelas pessoas que tem pessoas que se aposentam, como você disse, que aposenta. Não quer fazer nada, é um estilo de vida. E tem outras pessoas que têm o marco da aposentadoria, a carta que eu saí daquele emprego que você disse. Como é que trabalhar esses estilos de vida? São certos os dois? Vê. Na verdade, eles se complementam. Um estilo de vida saudável deve permear a nossa existência, independente da aposentadoria. O que é que pesa? É quais são os recursos que eu tenho para esse estilo de vida. Se eu me aposento e eu decido não fazer mais nada, isso também traz um risco. A ociosidade, ela traz um risco. Por exemplo, o nosso cérebro, ele precisa estar em exercício. E quando a gente decide não fazer nada, eu estou deixando de exercitar esse meu cérebro, de manter a minha reserva cognitiva ativa. Esse é um ponto. Então, cada pessoa, lógico, que é única e a gente não pode pensar no estilo de vida como uma receita de bolo que eu vou aplicar. Mas minimamente a gente precisa, né, pegar essa pessoa ou a pessoa se olhar, se perceber quais são os hábitos que eu tenho hoje na minha vida que vão fazer com que na fase do envelhecimento eu tenha autonomia ou não, que vai fazer com que no momento da aposentadoria eu possa me aposentar e ter uma fase mais tranquila ou mais turbulenta. Vê. Mas a aposentadoria ela é o marco. O que a gente está fazendo antes, o que a gente está construindo antes, é que vai definir como será o depois. A aposentadoria é o papel, é o direito. Você vai lá e tem o direito de se aposentar. Agora, o que eu vou fazer com tudo isso aí é uma decisão muito individual. Mas a gente precisa respeitar os limites e os recursos que as pessoas têm. Que recurso? Recurso financeiro, recurso psicológico, recurso familiar. Existem pessoas que não querem se aposentar porque o trabalho é a única coisa que a sustenta. Ela se dedicou ao trabalho, não tem vínculos. E aí ela pensa, quando eu sair daqui eu vou fazer o quê? Nós temos, né, no consultório, e a gente recebe muito de pessoas que depois que se aposentaram, elas começaram a entrar em processos depressivos, né, em processos demenciais, porque elas deixaram de se exercitar naquele ambiente que era de trabalho, de labor, mas que para ela era um ambiente, ou era o único ambiente que ela recebia estímulos, ou que recebia afetos. Ô Francisco, me diga uma coisa. Você se aposenta, você tem um status financeiro satisfatório e você não tem um guia, dicas, aconselhamentos. Não tem, assim, vamos dizer, um glossário. Como criar um estilo de vida que seja satisfatório, não só para você, mas para a família, o próprio a comunidade e o próprio Estado, a própria cidadania. Na verdade, a gente já entraria numa outra esfera, né? Na ausência de políticas públicas. Vê. Algumas empresas, né, elas têm se preocupado em preparar os seus empregados para o momento da aposentadoria, em programas pontuais, né, de desligamento, de sensibilização, né? Me aposentei, e agora? E aí é uma questão que ela perpassa
né? A psicologia, né? Não é só da psicologia. Tem que ter uma preparação econômica, educação financeira. Eu tenho que entender que o meu corpo precisa de uma alimentação diferenciada. Vê, são pilares. E que são pilares da vida. E por isso que eu falo de recursos. Ora, uma pessoa que durante a vida todinha teve um estilo de vida que não é tão saudável, para ela é muito mais difícil, depois que aposentar, querer ter esse estilo de vida. E uma rotina protocolada até, né? Exatamente. Se Uma acordar rotina. cedo, não fazer exercício porque não tem tempo, trazer tarefas para casa, aí vai, né? Atropelando tudo, né? E aí a gente entende a questão da rotina, a questão das necessidades, mas existe uma palavrinha que às vezes a gente esquece, que é prioridade. Vê. Nós precisamos ser a prioridade da nossa vida. E quando a gente se coloca nesse papel da prioridade, a gente encontra ali 10 minutinhos para tomar um banho de sol, 5 minutos para fazer uma caminhada, rever os nossos hábitos alimentares. E aí são questões que independem de situação econômica. Eu posso ter muito dinheiro e me alimentar mal, e posso ter pouco dinheiro e me alimentar bem. Depende do que eu escolho para colocar na minha mesa. Mas isso daí vai ditar como é que eu vou estar no momento da aposentadoria. Eu vou ser aquela pessoa que me aposentei e parece que consegui uma carteira de trabalho para trabalhar no hospital, de tão doente que eu vivo. Eu gostei dessa. Vou guardar. Ou eu me aposentei e fui trabalhar ali no aeroporto de tanto que eu estou viajando. É uma escolha. Ou então ser garoto propaganda de supermercado. Ser garoto propaganda de supermercado. Né? Hoje a gente tem até outras formas de ganhar dinheiro. Mas ou não, ou de passar o tempo esperando a morte chegar. Vê. E aí essa uma frase célebre, mas eu prefiro dizer a frase completa, que é: eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. E aí depende da idade. Depende da idade, depende da idade. Né? Tem muitas pessoas que não se aposentaram ainda, que do ponto de vista biológico não chegou nem na fase do envelhecimento, mas que tem hábitos de pessoa velha, que não tem ânimo de vida, que não tem perspectiva de futuro. Vê, essas pessoas já estão esperando a morte chegar e não se deram conta. E nós temos pessoas que conseguem se envelhecer, né, e se aposentar, e ter um plano de aposentadoria, e ter um plano de envelhecimento. Porque é a nossa vida e a gente espera viver muito. Né? Quem é que não vai envelhecer? Quem morrer novo. Eu sempre digo isso. Todo mundo vai envelhecer. Né? Ou todo mundo espera envelhecer. A não ser que morra antes de entrar nessa fase. Chico, você falou família, falou políticas públicas, que são também a parte governamental. Existem outros tipos de rede de apoio social que são cruciais para o envelhecimento e uma aposentadoria seja saudável? Hoje nós temos iniciativas de grupos terapêuticos, de grupos de bem viver, né, que vai inserir aquela pessoa no meio social. Eu sou muito reticente quando a gente fala em rede de apoio e a gente começa a nomear família. Nem sempre a família é uma rede de apoio. Às vezes está muito mais ali como um ponto de exploração, está explorando aquele idoso. Então a gente precisa entender qual é a rede de apoio que cada pessoa tem. Por isso que eu falo que não é uma receita de bolo. Não é o que se aplica a você, que vai se aplicar a mim. Não. É os recursos que eu tenho disponíveis para, no momento da aposentadoria, utilizar como rede de apoio ou não. Então, o que é que nós temos muitas vezes, né? A infantilização do idoso. E aí é uma forma que a família encontra de neutralizar aquela pessoa. Mamãe está agindo igual uma criança. Mas a mamãe tem que fazer o que eu quero, porque a partir de agora quem decide sou eu. Então, e aí é a rede de apoio que está fazendo isso. Essa rede de apoio de fato está apoiando. O cuidado que a gente tem que ter é que muitas vezes o excesso do cuidado,
o excesso do zelo vai colocando aquela pessoa que se aposentou ou que envelheceu, enfim, num lugar de subsistência, numa pessoa que não decide, numa pessoa que não escolhe. E aí a gente tem que ter o cuidado. Então, pensar na rede de apoio, né, é pensar nos espaços que vão acolher aquela pessoa que se aposentou, né, e que vão promover felicidade, com qualidade de vida, com saúde, respeitando a individualidade, respeitando a autonomia. Esse é o ponto principal. E nem sempre a família ela consegue suprir essa necessidade. Psicólogo Francisco, agora não vou mais nem chamar de Chico, chamar para responsabilidade. A gente estava conversando aqui, antes do programa começar, sobre essa questão que é muito confusa ainda popularmente, cientificamente, culturalmente, é a questão do significado do ser idoso e o significado do envelhecimento. E isso acontece também na pós-aposentadoria. Você pega a carta, o marco da aposentadoria, passa pela transição, mas você aí não sabe se você vai ser idoso, vai cuidar de você idoso, ou vai cuidar do seu envelhecimento longevo. Exatamente. Talvez a grande discussão não é o termo idoso, nem o termo envelhecimento, mas é a conotação que eu dou ao envelhecimento. Então a gente, né, tem uma cultura que a gente liga o envelhecimento à não serventia. Tá velho, não serve. Tá velho, joga fora. Tá velho, substitui. E a gente vai fazendo isso de maneira pejorativa. Que o cérebro aí alimenta o Alimenta, cérebro. exatamente. E aí a gente pensa que envelheceu, não vai servir mais. Não vai servir mais para quê? Não vai servir mais para nada. E aí, quando não serve mais para nada, você não sacia seu envelhecimento. Exatamente. Eita, estou ficando inteligente. E aí o que é que acontece? Vê que interessante. Eu envelheci, e aí eu tenho uma cultura de que o envelhecimento faz com que eu não sirva mais para nada. E no meio desse envelhecimento eu me aposento daquilo que eu fiz a vida toda. Aí eu acabo fortalecendo essa crença minha, né, de que realmente eu não sirvo mais. Inclusive eu me aposentei, eu não sirvo mais nem para trabalhar. Inclusive do que a gente estava falando, que da fase de idosa é a mais extensa. Espera-se que seja mais extensa, vai depender do estilo de vida que você levou, para saber se você é uma pessoa que envelheceu saudável ou se você é uma pessoa que está num processo de envelhecimento patológico. Né? Então, voltando para a discussão do idoso, ou do envelhecimento, ou do envelhecido, é muito mais o sinônimo, é muito mais o significado que a gente dá a essas palavras do que propriamente a palavra. Mas é preciso a gente saber identificar, saber as características para ter uma longevidade. Sim. E só para explicar, longevidade, pessoal, está se falando muito, mas ser longevo é você passar, culturalmente, tem um delimitador que é a expectativa de vida. Você passou dali, você é um idoso com uma longevidade satisfatória. E aí só Deus vai dizer onde você vai chegar, 100, 120 anos, e você. É por aí, Chico. Vê, eu ainda costumo colocar uma pimenta. Isso. Não é viver muito, não é só viver muito. Só viver muito. É viver muito, mas viver com saúde. Ninguém quer viver 100 anos prostrado em cima de uma cama. Né? A pessoa quer envelhecer, quer ter muitos anos de vida, mas com saúde e com autonomia. Eu acho que a palavra que a pessoa que está no processo de envelhecimento, né, ela tem que se agarrar não quero perder minha autonomia. Né? Qual é o estilo de vida que eu tenho que adotar para que no momento que eu envelheça, eu tenha a minha autonomia.
E aí tem pessoas que cuidam muito do corpo, muito bom, precisa cuidar, mas esquece de cuidar da cognição. E aí envelhece e entra num processo demencial. Tá lá, um corpo preservado, mas que não consegue fazer coisas porque está no estado demencial. Então, a gente precisa ir equilibrando essas questões durante a vida, né, para que, ao entrar no envelhecimento, eu consiga viver muito, viver bem, com saúde e autonomia. Voltando, a aposentadoria, Marco, é a porta para isso tudo? Depende. A vida é um eterno depende. Depende de que lado você vai abrir a porta. Você pode abrir a porta da aposentadoria, né, e adotar um estilo de vida extremamente saudável para fazer as coisas que você não conseguia fazer, porque as horas da sua vida que você dedicava ao trabalho estavam ali comprometida e agora você tem essas horas à sua disposição, você vai lá e faz, ou você pode abrir essa porta e começar a se lastimar de que você envelheceu e não serve mais para nada. Vê. É muito mais o que a gente está olhando que tem do outro lado da porta do que o que propriamente tem. Está me devendo um programa falar de estilo de vida após a aposentadoria, que Pois é vamos muito marcar. importante mesmo, porque não tem uma Bíblia para isso, não tem livros, mas a gente vai descobrindo através de experiência, através de convivências, através até de ensinamentos. E o saber viver está para isso, né? Para mais uma lição. Nós não terminamos nem todo o que eu queria listigar para passar para o nosso telespectador. Mas, como você já tem aquele ditado, né? Já é da casa, né? É o nosso assessor para aposentadorias, né? Na visão psicológica, que é muito importante, ele falou aqui, financeiro, psicológico, social e cultural. Exatamente. Quando a gente pensa, e aí pensando na aposentadoria, né, não tem como separar a aposentadoria do envelhecimento, né, ou do estilo de vida, ou do que eu quero fazer. Né? Qual é a reflexão que a gente pode deixar aqui? Para quem já está no momento da aposentadoria, que porta essa pessoa quer abrir? Né? Quais são os recursos que ela tem? Ver. E tem gente que não abre uma porta melhor, não é porque não queira abrir, é porque os recursos estão limitados. Mas para as pessoas que ainda não estão na fase da aposentadoria, e eu falo sempre disso, quem está na casa anterior, né, e puder rever estilo de vida, né, e poder se priorizar, isso vai fazer com que na hora de abrir a porta eu tenha uma perspectiva melhor. Porque a porta não traga uma mala pesada, né? Ninguém. E outra coisa, e muitas vezes a pessoa quando envelhece, ela se sente essa mala pesada, ela se sente esse fardo. Né? A gente vê muito isso no consultório. Né? Da pessoa que envelhece e acha que a partir daquele momento é um peso para a família. Por quê? Porque ela perdeu a autonomia. E aí a gente pensar no envelhecimento, a gente pensar na aposentadoria, é a gente pensar que a partir dali a gente vai ter um sujeito, um ser humano, com experiências extremamente importantes que precisam ser validadas, mas que vai experimentar novas coisas. Né? Se permitir fazer isso é muito importante. E se sentir respeitado e valorizado. Esse é o grande ponto, isso é o que a gente vê muito no consultório, né, das pessoas que envelhecem e em determinado momento elas começam a se sentir desvalorizadas porque elas envelheceram. Né, começam a se sentir desvalorizadas porque se aposentaram. Né, a questão econômica começou a falar. Né, e a aposentadoria, e a gente trazendo um pouquinho, pensando em Foucault, pensando no cuidado com o corpo, é uma questão econômica. Aquele corpo, ele já não vai mais conseguir produzir como ele produzia. Não é que ele está inválido, não. E aí a pessoa que está nesse processo, ela precisa ter a consciência das novas atividades que ela vai fazer.
Ela não vai fazer mais aquela, ela não vai ter mais aquele vínculo empregatício, mas ela pode fazer outras coisas que vai fazer muito bem para a saúde. Não vou lhe pedir as considerações finais, porque a gente vai ter outros capítulos. Mas eu quero que você se despeça para também, para a gente marcar para o outro capítulo. Só agradecer a oportunidade, agradecer o convite. E dizer que a velhice, a fase do envelhecimento, é uma fase muito gostosa, né? Que eu espero, né, eu já tenho mais de Eu sei 40, disso. mas eu espero, né, viver muitos anos, mas eu estou cuidando disso agora. Né? Quem me segue em rede social e vê tudo, vê que eu tento adotar um estilo de vida, não o ideal, muitas vezes a gente não consegue, mas um estilo de vida saudável. Né? E não é por vaidade ou não é só por vaidade. É porque esse estilo de vida que a gente adota hoje vai ditar o estilo de vida que a gente vai ter amanhã. Né? Vai ditar qual é a porta que a gente vai abrir. Então, eu agradeço ao meu amigo Francisco, meu xará, pela oportunidade e estou à disposição. Obrigado, psicólogo Francisco Júnior, por mais essas lições que você trouxe aqui para o nosso Saber Viver 60 Mais. Muito obrigado também a você por nos acompanhar. Até mais.